Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bendito Salvador. 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador.
porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ouvintes, aceitando, reconhecendo que árvore na Bíblia Sagrada se trata de pessoa, então nós já constatamos que a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal, que é também uma pessoa, é o ser maligno, que estava lado a lado em meio do jardim. E vamos lembrar que em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, a Bíblia diz que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Então, isto nos traz a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no jardim do Éden. E a palavra diz que Eva foi enganada. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, que temia que como Eva foi enganada, e depois ele disse que o marido é a cabeça da mulher, e não permite que a mulher ensine, porque Eva sendo enganada, diz o apóstolo São Paulo, Eva sendo enganada. Então, se Eva foi enganada pela serpente, o maior risco que a igreja poderia enfrentar, sofrer durante todas as suas eras aqui na terra, seria o engano da mesma serpente. E foi justamente isto que aconteceu. Porque se houvesse somente um cristianismo verdadeiro, então não haveria possibilidade de haver engano. Mas a serpente tratou de criar um falso cristianismo, para que então, através desse falso cristianismo, viesse o engano. A serpente pudesse trabalhar, adorando a Deus, servindo a Deus, falando boas coisas e até pregando contra o pecado. Agora vejam a quem Caim estava adorando. Era o diabo? Não. E quem criou as coisas que Caim, através das quais ele enfeitou o seu altar? Foi o diabo? Não. Foi Deus quem criou. As verduras, os legumes, as frutas. Aquilo que ele, Caim, ofereceu a Deus, foi o próprio Deus quem deu. Mas por que então o culto de Caim não foi aceito? Você sabe que a fé que Abraão tinha foi o próprio Deus quem lhe deu. Mas depois, diz a palavra, que Abraão teve que receber um sinal. Isto é, Abraão recebeu um sinal de Deus, que Deus houvera aceitado a fé que ele próprio deu a Abraão. Quando Abraão ofereceu a Deus a sua fé, que veio do próprio Deus, então Deus deu um sinal para Abraão que aceitou aquela fé. E o sinal foi a circuncisão, que aponta para o batismo do Espírito Santo. O sinal para o crente hoje
é o Espírito Santo em sua vida. Somente através do Espírito Santo Deus aceita a nossa fé. Por isso muitos expulsam demônios, fazem maravilhas, mas não são reconhecidos por Deus. Esta fé tem que ser aceita por Deus, como o culto de Caim deveria ser aceito por Deus. Abel ofereceu também pela mesma forma uma criatura de Deus. E quem deu o sacrifício para Abel foi o próprio Deus. E Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Sendo que ele próprio deu as mesmas coisas, tanto para Caim como para Abel. Aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Você vai perguntar para ele por quê que ele não aceitou o de Caim. Seria o mesmo que você perguntar por que ele aborreceu Esaú e amou Jacó desde o ventre. Isso deve mostrar para você, para nós nesse instante, que de fato há uma semente na terra a qual Deus aborrece. Embora o Senhor Deus mande chuva e sol sobre ela também. Você não precisa plantar essa erva daninha, você não precisa plantar o joio, mas o trigo você precisa plantar e cultivar e limpar. Isto quer dizer que a semente de Deus é rara, é muito menor, e exige cuidado, exige doutrina, exige disciplina. Essa vara que está ligada na verdadeira videira, ela tem que ser limpa para que dê mais fruto. Agora, a serpente era uma besta, semelhante ao ser humano. Estava lá no Éden. Ezequiel disse que ele estava no Éden. Era, portanto, esta árvore, esta pessoa, da ciência do bem e do mal, porque se não fizesse bem, ele não enganaria. Então ele tem que fazer bem para poder enganar. E esse ser estava ali, semelhante ao ser humano. Porém, era simplesmente um animal. Mas podia raciocinar e podia falar. Era uma criatura ereta, linda por sinal, astuta. E você vê em Gênesis 3 que a serpente podia falar. Então a serpente disse à mulher, isso não é alegoria não. Isso é como aconteceu. A Bíblia está dizendo o que aconteceu. Então a serpente disse, quer dizer, a serpente falou com a mulher. Satanás realizou a sua primeira sessão ali no Éden, encarnando na serpente, usando suas faculdades para falar com Eva. Porque o diabo não tem poder criativo. Deus pôde criar um óvulo fertilizado e trazê-lo ao ventre de uma virgem chamada Maria. Independente de concurso humano, de sensação, de sexo, de coisas assim. Mas Satanás nunca pode fazer isso. Ele tem que usar as leis de Deus, por isso Eva disse que alcançou do Senhor, porque a lei quem criou foi o Senhor. A lei da concepção. Então está aqui um tipo muito lindo, muito perfeito entre o chimpanzé e o homem, com faculdades inclusive de raciocínio e para falar. A ciência tem quebrado a cabeça há muito tempo com esta origem. Mas ela foi extinta. Ela foi completamente modificada. Desde que a sentença de Deus pesou sobre a serpente, então ela arrasta o seu ventre no pó da terra. Agora, ela era antes tão semelhante ao ser humano que sua semente se uniu com a da mulher e fez com que ela concebesse.
Ah, você agora está diante de um desafio. Aqui está uma luz que deve te derrubar do cavalo, chocar com seus pensamentos e trazer você a um nível de fé bem mais alto. Isso só através do amor de Deus, que excede entendimento. Excede todo entendimento. Mas basta você pensar assim: como Deus poderia trazer uma semente original através de sua criação original, que foi Adão, que seria um assassino? Como? Essa semente não podia vir da criação original de Deus. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Como você pode pensar em um ser humano se lançar contra outro ser humano com uma faca, dando-lhe facadas, porretadas na cabeça, dando-lhe tiro, tirando aquela vida, ao invés de fazer tudo para salvar aquela vida? Mata a sangue frio. De onde podia vir aquela semente que assassinou Abel, o primeiro homicídio na terra? Viria da criação original de Deus? Não, absolutamente não. Você não pode aceitar isso contra esse Deus no qual você crê, o qual você respeita, o qual você ama e adora. Você não pode aceitar uma afronta desta contra esse Deus que tanto te ama, o qual você também o ama, porque primeiramente ele te amou. Uma criação original de Deus nunca poderia ser um assassino. Uma criação original de Deus nunca poderia ceder-se à prostituição, a outro ser. Oh, mas Eva não foi uma criação original de Deus? Não. A mulher é um subproduto do homem. Por isso a Bíblia não aceita a mulher como cabeça. A Bíblia nunca mostra uma mulher pregadora. Ah, mas Maria saiu gritando, a mulher samaritana. A mulher aponta para a igreja. O homem para a palavra. Você não encontra isso. Deus não fez aqui Adão e soprou sobre Adão e lhe deu vida. Depois fez aqui Eva e soprou sobre Eva e lhe deu vida. Não. Ele adormeceu Adão e tirou Eva de Adão. Um subproduto do homem. Por isso ela não foi feita para mandar no homem, para dirigir homens. Isso choca com quem chocar, mas é a verdade. A semente da serpente vai irar-se contra isto, como Caim irou-se contra Abel. Mas é a grande verdade à luz da palavra. Ela é um subproduto do homem. Ela não é uma criação original de Deus. Leiam Gênesis capítulo 5 e veja que Deus fez Adão macho e fêmea e tirou depois esta parte feminina de Adão. Por isso o homem tem que ser homem, macho. Não meio homem, meia mulher. E a mulher deve ser feminina, não meia mulher, meio homem. Vestir-se como mulher, portar-se como mulher. E o homem vestir-se como homem e portar-se como homem. Esta é a grande verdade. Nós estamos vivendo a era híbrida, a era misturada. Nós precisamos de um evangelho à luz da palavra, que desmascare a Satanás e mostre a coisa lá do princípio, lá onde está a raiz. Nós precisamos de homens que tenham amor de se expor pelo povo, mostrando a origem do mal. E aqui está a origem, senhores ouvintes. Se eu não puder vos falar amanhã, vocês já ouviram hoje. Aqui está a origem. É a semente da serpente, tão religiosa como ela está nesse século, tão boazinha, tão mansa, enganando, procurando enganar, se possível, os escolhidos. Ela é religiosa, mas ela mata,
ela matou, ela sangrou, ela derramou enxurrada de sangue na chamada Santa Inquisição. 60 milhões de cristãos somente sob o poder de um domínio religioso diabólico, caimita. Sede de sangue, ela tem sede de sangue. Caim tinha sede de sangue. Caim não amaldiçoou a Deus. Caim não revoltou-se contra Deus. Caim foi contra o Filho de Deus, contra a semente original. Eva diz no capítulo 4, agradecendo a Deus, que lhe foi dado outra semente no lugar de Abel. Foi-lhe dado outra semente no lugar de Abel. Amados, foi-nos dado uma outra semente. Esta semente é Jesus Cristo. A sua semente, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente da serpente. Esta, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Ora, aqui está o valor de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, viver, andar, pensar, crer como um filho de Deus e oferecer um culto que combine com a revelação, que combine com o plano de Deus. Você não pode oferecer um culto a 3 pessoas. Isso é um culto caimita. Você tem que ter luz. Se você tem luz, você nunca oferecerá um culto a 3 pessoas. Isso é idolatria. Você tem feito uma imagem, 2 imagens, 3 imagens. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra. Você não pode, tendo luz, oferecer culto a 3 pessoas. Você cultua a Deus. Mas se você acha que Deus são 3 pessoas, a quem você ora? A quem você adora? A 3 pessoas? Somente ao Senhor Deus adorarás. Fique somente com isto. Essa luz que você tem não lhe permitirá um culto como o de Caim. Essa luz que você tem, se ela vem do Espírito Santo de Deus, se você tem dado ouvido ao que o Espírito está dizendo às igrejas, ela não te permitirá oferecer um culto caimita. Belo, bonito, suntuoso, grandes catedrais, grandes fortunas aplicadas. Mas ela não, essa revelação não te deixará enganar-se com isto. Com o altar de Caim, belo, bonito, coração exigente, vaidoso. Deve-se oferecer o melhor para Deus. E mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Não! O coração do Filho de Deus vai para um culto simples, horrendo na verdade, sangrento, um cordeiro trêmulo, sangrento, mas é o culto que combina perfeitamente com a expiação dos nossos pecados e que nos condiciona diante de Deus. É o culto pela revelação divina. Isso só vem à semente original. Esta revelação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, é para a semente de Deus, é para a semente sobre a qual veio a luz do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Basta perseverar. Terra não quero nada, aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo, quem for escolhido Ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, pra quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio
e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Basta perseverar. Mas não é perseverar em um princípio religioso apenas, em uma doutrina organizacional, em uma doutrina de homens, mas perseverar em Cristo, na palavra. Ouvintes, a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. A sua igreja aqui na terra é simplesmente o seu corpo, o corpo de Cristo. É o corpo pelo qual ele se manifesta ao mundo, sempre como um contraste, porque o mundo sempre esteve em trevas desde que houve a queda. E a única luz que há no mundo é Deus, é Cristo. E se Cristo está na sua igreja, então ela é o contraste das trevas. Dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Então, através da igreja, Jesus Cristo continua o seu ministério aqui na terra. Ora chorando, ora sorrindo, ora cantando, e assim por diante. Mas sempre caminhando para o Calvário, caminhando para a crucificação, pois ela é o corpo de Cristo. E quando Cristo, o Cordeiro de Deus, recebeu a plenitude do Pai, o Espírito Santo, em forma de pomba, não de pessoa, desceu sobre ele, lá no Rio Jordão. Aquele Espírito Santo o conduziu ao matador. A crucificação. E o Espírito Santo nunca conduz a igreja aqui na terra para os altos píncaros da sociedade humana, de posições humanas. Ele não pode ser diferente. Se ele conduziu a Cristo de forma tal que Satanás pôde tentá-lo com todos os seus recursos sem vencê-lo, então, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele faz o mesmo com sua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Deus confia na sua igreja como sua testemunha, porque Ele próprio se encarrega dela, de expressar o seu caráter através dela. Jesus não teve que lutar para demonstrar que era filho de Deus, o Filho de Deus, como você não tem que lutar para provar que você é filho de seu pai. Também Jesus, a mesma coisa. A prova de sangue constata isto. E o sangue de Jesus é o sangue do Pai. E sem esforço algum, sem conjectura alguma, sem interpretação alguma, sem tentar convencer a quem quer que seja,
Ele manifestou a natureza do Pai. Ele manifestou o caráter do Pai. Ele manifestou o Pai, o próprio Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai fez o Pai ser conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós temos isto, que o próprio Deus é quem se encarrega de manifestar-se a si mesmo através do seu corpo. E este, então, é a verdadeira testemunha. Nós temos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Jerusalém, eles foram testemunhas. Por quê? O Espírito Santo manifestou através deles, daqueles ali em Jerusalém. Depois nós notamos isto também em toda a Judéia e em Samaria. O Evangelho penetrando no meio dos gentios, não através do poder persuasivo de palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, disse São Paulo. Por quê? Era o Espírito Santo manifestando o caráter de Cristo através de suas testemunhas. Deus não tem chamado para si, para o seu corpo verdadeiro, nenhuma pessoa para simplesmente servir de elo entre Deus e o mundo, servir de elo entre a carne, a sensualidade da carne, as concupiscências da carne e Deus e o Espírito. Não. Deus tem predestinado os membros de seu corpo para expressarem de uma maneira total a sua plenitude, o seu caráter. Foi isto que ele fez com a igreja primitiva. Ela foi testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, e logo ela penetrou em Samaria, e a palavra diz, até aos confins da terra. Se a primeira era da igreja dependeu do Espírito Santo para ser testemunha, então a nossa era não depende também do mesmo Espírito Santo? Do mesmo poder? Deus exigiria menos desta era do que daquela era primitiva? Não. Ele próprio deu-se de si mesmo para nós, para a igreja. Por isso ele exige não o que é nosso, mas o que é dele próprio. Quando ele exigiu a Isaque de Abraão, ele havia dado Isaque primeiro para Abraão. Então, ele não exigiu uma coisa que ele não tinha dado a Abraão. Ele não exige nada da igreja que ele não tenha primeiro dado à igreja. Agora, se ele tem dado à igreja, note isto: a quem mais é dado, mais é exigido. Se nesta era se cumpre com plenitude todo o mal, Satanás tem dado de si mesmo de uma forma total ao mundo, também Deus, por sua vez, tem dado de si mesmo de uma forma total à sua igreja. Esta igreja deve ser a genuína testemunha
de Jesus neste século, nos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Fomos chamados, fomos escolhidos para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E já aprendemos que Ele não exige de nós nada que Ele não tenha dado primeiro a nós. Mas se é que Ele tem nos dado do seu Espírito, então Ele exige a manifestação deste Espírito. E Ele por si se manifesta quando toda a nossa vontade é submetida a Ele, quando toda a conjectura é jogada de lado e nós ficamos inteiramente à sua disposição, na sua dependência, então Ele se manifesta da sua maneira característica, verdadeira. O Espírito Santo fazendo testemunhas neste século. É o sinal desta era. É a Igreja de Cristo que tem de fato do seu Espírito. Aquele que não tem do seu Espírito é como um morto. Diz a Bíblia que quando o Espírito sai do homem, o homem é morto. Billy Graham disse que o Espírito Santo deixaria a igreja. Ora, e ela não perceberia. Isto quer dizer que ela ficaria morta. Esse é um tipo perfeito de Laodiceia. Ela está morta como uma mulher que tem fugido do posto do seu dever e se casado com outro marido. Assim é a igreja. Em Romanos capítulo 7, diz que ela está morta. Ela está morta diante de Deus. E segundo a profecia de Billy Graham, a igreja tem virado uma defunta, embora florida, enfeitada, talvez até perfumada diante dos homens, mas diante de Deus ela exala mau cheiro. Porque Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, não é de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Cristo está morto. A igreja que não tem o Espírito Santo está morta. Se ela tem o Espírito Santo, ela se torna um sinal para este dia. Porque Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua geração. Assim como João Batista também foi um sinal para a sua geração. A mensagem da hora, a mensagem que vocês estão ouvindo, é um sinal para esta geração que estamos vivendo. Este é o sinal de Deus, é o Espírito Santo. Por que Noé foi um sinal para a sua geração? Porque Elias foi um sinal, João Batista também. Como pode ser isto? Somente pelo Espírito Santo. A igreja não pode marcar coisa alguma diante do mundo. Não, de maneira alguma. Não pode manifestar as marcas de Cristo sem o Espírito de Cristo. Então é necessário que, antes de tudo, saibamos se temos ou não o Espírito Santo. Se não temos, diz o profeta, é urgente, é apressante, é desesperador. Por quê? Quem não tem o Espírito Santo não estará na ressurreição. Agora, que classe de mensagem é um sinal? Um sinal que chama o juízo sobre a terra, uma vez rejeitada. O juízo tem caído sobre a terra desde que a mensagem do profeta foi rejeitada pelas igrejas. O juízo caiu sobre elas, e elas têm crido no espírito do erro,
no espírito de mentira que tem vindo da parte do Senhor para fazer crer que ela está no correto. Isto veio sobre Jezabel e Acabe, isto veio sobre Herodias e Herodes, porque o juízo acompanha de perto a misericórdia. E há uma linha apenas que divide a graça do juízo. Se a graça é rejeitada, então não resta outra coisa senão a expectação do juízo. Então lançam-se mãos de todos os recursos naturais, intelectuais, religiosos, para procurarem satisfazer as almas e transformarem as pessoas, mas eles não têm o poder transformador. Eles não têm o poder para serem testemunhas vivas, testemunhas que são um sinal. Moça que é um sinal ali naquele ambiente, naquele colégio, um sinal de que o mundo está condenado da maneira que está vivendo. Um homem que é um sinal naquela fábrica, naquele trabalho. O homem e a mulher que é um sinal dentro do ônibus, passando pela avenida. É o homem e a mulher que tem o Espírito Santo. É o sinal de Deus. É o contraste da luz com as trevas. Ele está mostrando para o mundo através de sua vida, não através apenas de práticas e de aparências religiosas, de adornos religiosos. Não, mas através da vida vivida, de um coração voltado para Deus, cheio do Espírito Santo, fervendo de alegria pela salvação, cantando nas tribulações, vencendo como aquela igreja venceu, a igreja primitiva. Foi de fato a plataforma, o seu testemunho disse claramente: não deixarei meu Salvador. Diante dos leões, diante das fogueiras, diante das mais terríveis perseguições, a atitude, a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, estavam dizendo, estavam escrevendo para nós: não deixarei o meu Salvador. Não tem jeito de tirar Deus de um cristão. Não há meio, não há bisturi, não há opressão, não há nada nesse mundo que possa tirar Deus de um cristão, que possa tirar o Espírito Santo. Não, o calabouço não tirou o Espírito Santo de José do Egito. A prisão não tirou. A cova dos leões não tirou o Espírito excelente que estava em Daniel. Nada poderá, esse mundo não pode tirar, nenhuma moda, nem coisa nova pode tirar o Espírito Santo de um homem, de uma mulher, que são testemunhas verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nada deixaremos o nosso Salvador. Eu não deixarei o meu Salvador, só desfrutarei do seu grande amor. Andando na luz, eu vou muito bem, eu vou caminhando pra Jerusalém. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Estou esperando com satisfação o grande dia da redenção. Para muitos será de grande aflição, os salvos irão morar em Sião. Eu vou cantar, não deixarei
deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixar. Nós pedimos nesse instante ao nosso Senhor Deus que nos dê esta graça de sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo pelo Espírito Santo da graça. Vamos, irmã. Vamos, irmão. Não deixe o Salvador, porque Ele está em você. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade poderá arrefecer a sua fé. As críticas, as zombarias, o mau entendimento, a falta de entendimento acerca de sua vida não pode de maneira alguma te levar a abandonar a mensagem que está em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. Guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada.
seguindo a Jesus, que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória, guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Cantos alegres entoo, feliz é meu coração. Deus me deu salvação plena, sua é minha canção. Ando com peregrino, vou ao celeste lugar. Canto que vai comigo, Cristo meu Salvador. Cruzar o rio, nenhum temor sentirei. Cristo estará lá comigo,